A graça e a paz sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos falando sobre o que podemos aprender com Davi. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Abençoa todos que ouvirem. Que vidas venham ser impactadas, transformadas pelo poder da tua palavra. Usa teu servo para falar conosco. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz. Bem, o que podemos aprender com Davi? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o versículo 22, a parte B do versículo diz assim: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, Davi começou como pastor de ovelhas. Amém, E terminou como rei de Israel. Davi foi um grande guerreiro, um homem notável e respeitado entre as nações. Davi fez história. Mas acima de tudo e de todas essas realizações e conquistas, o maior testemunho a respeito de Davi é descrito pelo próprio Deus. Diz assim: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Amém, Jesus. Bem, Deus declara a sua aprovação a Davi. Deus aprova o coração de Davi. Porém, a vida de Davi ela foi cheia de altos e baixos. Todo mundo que conhece a história sabe que em algum momento Davi ele teve não apenas percalços, mas teve seus deslizes, né? Primeiro, Davi derramou muito sangue. Lá no livro de 1 Crônicas 22:8 vai nos relatar que Davi derramou muito sangue. Ele era um homem de guerra, espada na mão, então derramou muito sangue. Segundo, Davi cometeu adultério. Está lá em 2 Samuel 11:4, todos sabem, né, que Davi cometeu um adultério. Em terceiro, Davi teve várias esposas. Davi conquistava reino, fazia aliança com aqueles reinos, e nessa aliança ele tomava as mulheres como esposa. Teve várias esposas. Em quarto, Davi, ele contraria a ordem de Deus. Ele recenseou orgulhosamente a tropa e provocou a morte de 70 mil homens. Está lá em 2 Samuel 24, 10 a 15. Né? Em determinado momento, Davi permitiu que a vaidade, até mesmo o senso de orgulho, entrou no coração dele ali e tomou conta dele ali. E ele foi recensear os homens para saber quantos homens ele tinha. Né? Bem, mas como pode ser possível Deus se agradar de um homem assim? Talvez você está fazendo essa pergunta. Como é que Deus pode agradar-se de um homem assim? A resposta é a misericórdia, a graça de Deus. A graça soberana de Deus. A palavra de Deus diz assim lá no livro de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a graça soberana de Deus. Amém, Jesus. A resposta é que ao longo da sua vida, Davi procurou ser um homem reto. E o desejo do seu coração era fazer a vontade de Deus. Isso deixa claro que Deus não esperava a perfeição. Deus não estava olhando para um Davi perfeito. Mas Deus olhava para o coração de Davi. Apesar de tantos erros de Davi, Deus examinou o coração de Davi. Deus viu em Davi alguém que sempre buscou cumprir a vontade de Deus. Por isso que lá no livro de Atos ele vai dizer assim: homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus conhece, é soberano. Deus não está preso ao tempo, ele é atemporal. Portanto, passado, presente e futuro para Deus é no instante. É assim que ele via o coração de Davi. Bem, ainda hoje Deus procura pessoas que lhe agradem. Depois de Davi, nós também podemos ser essa pessoa. Eu e você podemos ser essa pessoa, porque Deus está à procura de pessoas que agradem a Ele. No segundo livro das Crônicas, capítulo 16, o versículo 9, a parte A do versículo diz assim: Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então Deus está procurando. Os olhos de Deus passam por toda a terra. Está procurando de coração que agrada a Ele. Bem, a
pergunta que se deve fazer é: você sente em seu coração o desejo de obedecer a Deus? Se sente, você tem obedecido? Antes de responder, é necessário meditar em uma realidade. Deus olhou para o coração de Davi. Então Deus olha para o coração de cada um de nós. As marcas de um homem segundo o coração de Deus. Então, como que é as marcas de um homem segundo o coração de Deus? Quais são as características, as marcas? Nós poderíamos elencar várias, mas vamos citar algumas aqui. Primeiro, um coração que busca intimidade com Deus. Lá no livro de Marcos, capítulo 1, o versículo de número 35, diz assim: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então, está se falando aqui de Jesus. Um homem o coração que agrada a Deus, um coração que busca intimidade com Deus. E Jesus, ele saía pela madrugada, se isolava para buscar intimidade com Deus. Então nós vemos hoje pessoas dizendo que querem agradar a Deus, que são crentes, que são fiéis, mas elas não têm esses momentos de intimidade com Deus. Um coração que agrada a Deus, um coração que procura ter intimidade com Deus. Em segundo lugar, um coração que obedece, porque lá em Atos 13, 22, o versículo qual nós lemos de introdução, vai dizer assim: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, obediente. Então, um coração que agrada a Deus, um coração de alguém que obedece a Deus. Terceiro lugar, um coração que ora. Abraão, em longo da sua vida, ele edificou altares. Lá no livro de Gênesis, capítulo 12, o versículo 7 diz assim: e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, aonde Abraão ia, ele levantava altares ao Senhor, altar ao Senhor. Então, um coração que agrada a Deus é um coração que está constante em oração, em adoração ao Senhor. Um coração que agrada a Deus também é um coração que, como o de Davi. Davi orou suplicando perdão. Lá em 2 Samuel 24, 10 diz assim: Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Então, o coração que agrada a Deus é um coração que está constante em oração. Bem, o coração que agrada a Deus necessita de regularidade, busca diária para construir uma vida de oração. Então, o coração precisa de regularidade, né? Ter uma vida regular, uma busca diária. Para quê? Para construir uma vida de oração. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo de número 17, o apóstolo Paulo diz assim: orai sem cessar. Então, construir uma vida de oração é preciso de ter uma regularidade, busca diária, né? Conclusão, para concluir, podemos aprender com Davi que um homem segundo o coração de Deus possui. O que ele possui? Um coração que é salvo. Em primeiro lugar, para agradar a Deus, para ser um coração que agrada a Deus, é necessário que seja um coração salvo. Porque aquele que está no mundo, aquele que não recebeu a Cristo como o único Salvador da sua vida, com certeza, este coração não pode agradar a Deus, porque não é um coração que deseja obedecer, não tem vida de oração, de intimidade, comunhão, né? Não deseja, como diz aqui, obedecer e fará toda a vontade de Deus, porque o coração que não é regenerado, o coração de quem não é salvo, faz a vontade do mundo. Então esse coração com certeza não agrada a Deus. Então é um coração que é salvo, um coração que tem sede da palavra de Deus. Tem que desejar ardentemente a palavra de Deus, ter sede da palavra de Deus, né? Um coração temente a Deus, um coração obediente e um coração que ora. Então esse é um coração que com certeza agrada a Deus. E esse será acumulado de bênção e agradará a Deus. Então que esse sermão, né, com esse que podemos aprender com Davi,
possa te orientar, possa te dar um norte para uma vida cristã e ter um coração que agrade a Deus. Amém. E para isso nós vamos orar, pedir a direção do Espírito Santo para te ajudar, te fortalecer, te direcionar a ter este coração que agrade a Deus. Senhor, Sim, Senhor. em primeiro lugar, te agradecemos pela ministração da Tua Palavra, pelo Teu ensino, por estar nos orientando, cuidando de cada um de nós, por meio da Tua Palavra, Senhor. Te louvamos e te adoramos e te bendizemos, porque a Tua Palavra é vida. E quantas pessoas neste momento, ó Senhor, necessitam de voltar ao primeiro amor, e ter este coração de maneira a te agradar, um coração que busca intimidade com o Senhor, vida de oração, sede da palavra de Deus, coração temente, obediente à tua vontade. Então te peço, ó Espírito Santo, renova o entendimento de cada uma, e que através dessa mensagem vidas vão ser fortalecidas, encorajadas, transformadas e abençoadas pelo teu poder. Te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.